então, dentro dessa nossa caminhada no Evangelho, né, nesse período que, por exemplo, eu estou assim já envolvido, eu tenho percebido vários tipos de conversão, né? Existem vários tipos de conversão. Existem aquelas conversões assim mais dramáticas, né? Existem aquelas conversões que já são um pouco mais tranquilas. E então existem vários tipos de conversão. E nós temos visto também algumas conversões assim que às vezes não duram muito tempo, né? Sabe, aquela euforia de momento. Existe, né? Aquela euforia de momento. É ilustrado mais ou menos daquela forma assim. Está aquecido enquanto está no meio, né? Aquela brasa, por exemplo. Aí você tira a brasinha dali, deixa ela separadinha lá, ela vai se apagando, vai se esfriando e vai deixando, não é? E baseado nisso, nós sabemos que temos recebido um convite da parte de Jesus, não é? E ele parece assim radical quando ele fala: aquele que quer vir após mim, ele fala para quê? Negue a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia, e siga. Parece muito radical, né? Parece uma coisa assim que, eu quero seguir, mas esse negócio de tomar a cruz também, gente, aí já fica mais sério o negócio, né? E é dentro dessa realidade que nós vamos compartilhar aqui um trechinho da palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 57, tá? Lucas 9, a partir do verso 57. Lucas capítulo 9, verso 57. No título desse trecho, né, aqui da palavra, foi colocado assim: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. E aí corre o texto aqui dizendo assim, então: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus diz para ele assim: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse a Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Parece que Jesus aqui foi assim bem enérgico, né? E radical, porque ele apresenta uma possibilidade de que aquele que se dispõe a segui-lo, isso implica em algumas condições, não é? Implica em algumas condições. Quando Jesus fala: aquele que quer me seguir, dentro desse trechinho da palavra,
encontramos a liberdade de escolha. Jesus não invade o coração de ninguém, né? Jesus não faz apelos emocionais nos quais a pessoa momentaneamente decide e aceita segui-lo, e depois que vai se deparando com as dificuldades da caminhada pula fora, né? Então Jesus não trabalha dessa forma. No decorrer do texto aqui a gente percebe que Jesus ele é muito verdadeiro naquilo que ele fala. Ele falou para o camarada lá assim: olha, você quer me seguir? Então vamos embora. Mas só que é o seguinte: o Filho do Homem não tem nada aqui, né? O Filho do Homem não tem nada para oferecer de luxo para você aqui. Dentro dessa nossa caminhada, até os animais, né, as raposas, no caso aqui que ele dá o exemplo, tem ali o seu lugar de descanso, tem ali o seu lugar de repouso. Mas o homem, né, o Filho do Homem, no caso Jesus aqui, não tem onde sequer pôr a cabeça. E é óbvio que aquele que decide se engajar, se envolver nessa caminhada, também vai trazer para si algumas implicações de dificuldade. Isso é óbvio, né? Além das naturais, das comuns, né, que nós já temos, que é essa carga de problemas e de dificuldades que nós trazemos sobre a nossa vida, nessa nossa caminhada natural aqui, né, ainda existem outras implicações, ainda existem outras situações que vão, às vezes, nos oprimindo. Existem outras situações que às vezes afligem o nosso coração e nos leva ao ponto de desistirmos, ou pelo menos pensar em desistir, não é? Jesus dá a oportunidade para todos, né? Assim como ele morreu para todos, a oportunidade está aberta para todos que queiram segui-lo. Mas é preciso compreender que dentro dessa caminhada os obstáculos eles irão permanecer e não há como fugir dessa realidade. Os obstáculos eles sempre vão existir, sempre. Por isso que Jesus diz aqui: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz dia a dia. Há necessidade de que todos os dias, quando nós acordamos, ter na nossa mente a ideia de que nós iremos enfrentar mais um dia, e só Deus sabe o que nos espera aquele dia. Então todos os dias temos que levantar consciente de que nós estamos levantando para começar a dar passos para lutas, para batalhas, né? Nós temos, assim, se a gente for analisar o nosso dia, né, nosso dia todo, é muito difícil você dizer que hoje o meu dia foi 100%. Você não consegue, né? Pelo menos um tropicão você deu aí durante o dia, né? Tá lá na calçada, pisa numa pedra, num buraco e leva um tombo. Então, dentro dessa nossa caminhada é muito difícil a gente conseguir dizer que o nosso dia ele foi 100% tranquilo, que não é e nunca vai ser, porque Jesus também já deixou muito claro isso na própria palavra, dizendo que nós teríamos aflições dentro dessa nossa caminhada com Ele. Nós que estamos aqui hoje, nós já tomamos a decisão, né? Jesus foi o dia revelado para nós,
E nós então ali tomamos a decisão, né? Às vezes há um desencontro de informações a respeito disso, mas deixa eu explicar um pouquinho. Tem um trecho aqui na Bíblia que fala assim: aqueles que o Senhor já tinha predestinado, né? Mas nós conseguimos compreender o seguinte: já que Jesus morreu por todos, certo? Então não há para Deus acepção de pessoas. Ele não escolhe esse vai, esse não vai, esse fica, esse vai. Então não existe esse joguinho de brincadeira de escolha com Deus, não existe. Morreu por todos. A diferença está em nós. A diferença está naquele que decide seguir a Jesus seriamente e aquele que decide seguir a Jesus, né? Porque, que nem diz aquela frase, Maria vai com as outras. Então, o que está predestinado é o caminho, né? É o caminho. Se o indivíduo escolheu o caminho do Evangelho, o caminho do Evangelho está predestinado a levá-lo para a salvação, certo? Então não é o indivíduo em si que está predestinado ou não a ser salvo. Às vezes dá algumas contradições e alguns enroscos aí em relação a isso, mas só para a gente deixar claro, foi por todos, né, que Jesus morreu, todos. A diferença está então no indivíduo que decide seguir esse caminho ou não, tá? Então é para todos, o caminho é para todos. Todos têm o direito da salvação, todos, né? Até aquele ladrão que no seu último momento de vida decidiu trilhar o caminho e foi estar com Jesus, certo? Então é para todos, não há acepção de ninguém, não há diferença, não há melhor, não há pior, não há aqueles que vão sentar primeiro, aqueles que vão chegar depois, é para todos. Todos têm esse livre acesso. Mas aí, como eu disse no começo, Jesus vem e diz: olha, você quer seguir? Então vamos, mas venha consciente. E agora o que entristece muito o meu coração, particularmente porque eu ando observando algumas coisas, é que o ensino tem sido diferente, né? O ensino tem sido diferente, irmãos, porque tem anunciado só vitórias. Só vitórias. Existem vitórias? Existem. Existem porque aqui nós compartilhamos aqui momentos de vitórias, não é? Momentos onde Deus responde às nossas orações e nós somos vitoriosos. Mas é vitoriosos em Cristo. Não é vitoriosos porque eu consegui aquilo de acordo com o que eu sonhava. Eu só consegui aquilo de acordo com o que eu sonhava um dia porque Cristo é comigo primeiro. Entende? Então não é daqui para a bênção, é de lá para mim proporcionando a bênção. É diferente o processo, né? É diferente. E isso tira de nós então também aquela ideia de que fiz por merecer. Não é assim. A gente consegue esse tipo de pensamento, por exemplo, lá na empresa, né? Algumas pessoas falam assim: Rodrigo, você vai conseguir o cargo porque você fez por merecer. Ali nós somos observados, né, dessa forma, porque é o que exigem e o que precisam da gente. Se você supre a necessidade do ambiente onde você está, você naturalmente é reconhecido, e sendo reconhecido você vai ter os benefícios desse reconhecimento. Agora com Deus é diferente. Deus, ele olha para nós através de Cristo, né? E por aí já somos perdoados, somos amados, somos remidos e todos os outros privilégios e benefícios que nós temos dentro dessa nossa caminhada, e por isso então é possível que Deus nos abençoe, né? Por causa dessa questão.
E aí, voltando aqui para o texto, ele não tem onde reclinar a cabeça, né? Não tem nada para oferecer além da sua companhia, não é? Jesus não tem nada para oferecer além da promessa que ele fez de que estaria conosco todos os dias, não é? Jesus não tem nada além da promessa que ele fez de que, em meio às tribulações e às dificuldades do nosso dia a dia, ele passaria conosco. Essa é a realidade do verdadeiro cristão, é ter essa consciência, porque se for diferente disso, se forem outros caminhos diferentes disso, irão gerar cristãos frustrados, como eu conheço muitas pessoas que são frustradas, porque as mensagens que elas ouviam não correspondiam com a realidade de vida na prática, entende? Porque o seguir a Jesus, ou caminhar com Jesus, não nos isenta de algumas coisas, não nos isenta, não é? Nos ajuda a passar por elas, mas não nos isenta. E é importante ter isso como realidade nas nossas vidas. Jesus vai um pouquinho mais além aqui. Eu particularmente, a hora que eu li esse trecho pela primeira vez, não hoje, claro, eu falei, caramba, gente, mas como é que pode, né? Jesus fala para o cara assim, ó: deixe os mortos que sepultem os seus mortos, você vá e pregue o reino de Deus, anuncie o reino de Deus. É complicado, né? Você vê e fala, poxa, mas Jesus também muito pouco sentimental nessa hora, muito pouco. Mas eu particularmente consigo enxergar da seguinte forma: Jesus queria unicamente e simplesmente mostrar para ele que não há nada mais importante do que o caminho para o reino. Não há nada mais importante do que um cristão de fato envolvido com o reino de Deus, anunciando o Evangelho. Nem sequer a morte de um parente, de um familiar, né, poderia se comparar à necessidade que é de um cristão verdadeiramente engajado no anunciar a palavra. Entende? Então olha só como aqui parece radical, né? Deixe os mortos que sepultem os seus mortos. Jesus queria fazer uma separação. Aqui já foi, meu irmão, né? O que tinha que acontecer aqui já aconteceu. Importa aqueles que ainda estão, que se ninguém for e não anunciar, vão se perder. Entende? O papai, você já teve a oportunidade de fazer tudo o que você queria com ele enquanto esteve em vida, né? O familiar, você já teve a oportunidade de fazer tudo com ele enquanto ele estava do seu lado. Agora, aqui, encerrou o processo. É daqui para frente. E se você está de fato disposto a me seguir, tem que ser dessa forma. A prioridade é o reino. A prioridade é o Evangelho. Não que deixamos outras coisas de lado, não devemos negligenciar aquilo que nós temos também como responsabilidade nossa como ser humano. Não é isso. Mas é que sempre, em todos os momentos da execução de alguma coisa na nossa vida, o pregar a palavra, o ser um cristão autêntico deve estar em evidência. Sempre, sempre em evidência. É isso que Jesus quer mostrar nessa palavra assim que parece tão forte, tão radical, não é? Que o que importa é que o Evangelho seja anunciado.
Aqui Jesus fala o reino porque o evangelho ainda não tinha sido concluído, né? Ainda não tinha sido escrito. Agora no nosso caso aqui não, como ele já está completo, então para nós é anunciar o evangelho. Isso cabe a nós, isso cabe ao discípulo que um dia começou levantando a mão num gesto de que aceitei a Jesus. Ali só foi um gesto, né? Esse gesto ele precisa vir acompanhado de boas ações, frutos do Espírito Santo, né? Promovendo o bem. Isso deve acompanhar o cristão dentro dessa nossa caminhada que nós desenvolvemos todos os dias, né? Eu não me tornei cristão em 99 e acabou. Cada dia eu estou desenvolvendo algo novo. Todo dia eu estou vivendo um processo novo. Cada dia eu estou vivendo uma experiência nova. Entende? E essas experiências vão servindo para que a gente vá construindo cada vez mais uma caminhada ao lado de Cristo sólida, consciente, sabendo que não vai ser só mar de rosas, sabendo que estamos expostos às dificuldades, não é? Tanto é verdade que nós estamos caminhando assim e necessitamos da proteção e do cuidado dele o tempo todo, não é? Temos a nossa cruz para carregar todos os dias, cada um de nós aqui tem a sua, não é? Mas assim como Cristo carregou a dele, foi até o Calvário e venceu, isso é o que Ele espera de nós também. Nós conversamos aqui um pouquinho domingo a respeito de fidelidade, né? E Vinícius citou aqui um trecho da palavra falando que nós devemos ser fiéis até quando, Vinícius? Mesmo? Até a morte, né? Até o fim da vida aqui. O discípulo que se dispõe a ser discipulado pelo Mestre, ele tem que ter essa consciência de que essa caminhada, pelo menos é o que deveria ser e é o que deveria estar dentro da mente do coração do discípulo, que é uma ida sem volta, é um envolvimento sem recuo, entende? Pelo menos assim deveria ser. Porque Jesus vem mais uma vez, só para a gente encerrar aqui no último verso, parece que ele é enérgico novamente, mas Jesus é realista. Jesus não brinca com as pessoas. Você quer me seguir? Tem que ser assim, assim, assado. Você quer me seguir? Deixa as outras coisas de lado e foca no caminho, né? Tenha o foco no caminho. Aí ele vem aqui no final do verso, no último, e diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Parece forte mais uma vez, né? Mas aí a gente vem e aprende uma coisa: não se brinca com o Evangelho, não se brinca com essa caminhada com Jesus. O negócio é sério. E as pessoas têm brincado com isso. As pessoas têm feito disso palhaçada. As pessoas têm falado do Evangelho como se conta uma historinha de era uma vez. E o negócio é sério. Se envolveu na caminhada, não olhe para trás. Não olhe para trás no sentido de observar lá e pensar que lá é melhor. Fazer que nem fez o povo do Egito. Chegou um período na sua caminhada que eles falavam para Moisés que era melhor se tivéssemos ficado lá. Entende? Então olha só como é que é as coisas, né? Aquele que coloca a mão no arado não deve olhar para trás. Deve sempre seguir em frente. Quem aqui já viu na prática como é que funciona esse negócio do arado? Né? Hoje acho que já não existe mais porque tem o trator, né? Mas o arado, antigamente eu cresci até acho que os meus
8 anos morando em fazenda, né? E eu sempre via como é que funcionava essa questão de arado. Colocava lá o animalzinho lá na frente puxando, né? E a pessoa ficava aqui só mantendo em pé o arado, e o animalzinho lá na frente puxando e seguindo em linha reta. Por que o cara não poderia olhar para trás? O cara que estava aqui conduzindo. Porque se ele olhasse para trás, ele erraria o caminho, né? Iria distorcer. Então é da mesma forma essa nossa caminhada, seguindo em frente, com foco em Jesus. Essa deve ser a nossa realidade. Só para fechar aqui, irmãos, a gente pode esquecer de tudo isso que eu disse, mas de uma coisa a gente não pode esquecer: aquele que um dia decidiu caminhar com Jesus deve manter o foco. É só isso, manter o foco, porque a desistência não cabe mais dentro de um coração que um dia já foi convertido por Jesus. Não cabe. Entende? Aquele que de fato se converteu, aquele que de fato se envolveu com Jesus um dia, não tem como voltar. Não tem. É a mesma coisa de sair de um lugar sólido e pular dentro de um poço de lama. É a mesma coisa. Então aquele que um dia se envolveu deve manter o foco, deve manter o equilíbrio e principalmente também caminhar com consciência de que teremos altos e baixos o tempo todo, mas ao mesmo tempo tendo também a certeza no coração de que, estando em alta ou estando em baixa, quem nos sustenta e quem caminha conosco é o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença em oração, te agradecendo por essa oportunidade, te agradecendo, Deus querido, pela palavra de hoje, que de uma certa forma confronta o nosso coração, porque nós sabemos da dificuldade que é manter firme essa nossa caminhada, porque muitas coisas nos tiram a atenção, porque muitas coisas, Pai, nos fazem pensar em desistir, muitas coisas às vezes nos fazem, Pai querido, também a pensar se realmente está valendo a pena. Então nós oramos a Ti, Deus, pedindo o Teu auxílio, que possamos, Deus querido, cada dia mais sermos sensíveis ao Teu Espírito, para que Ele permaneça falando ao nosso coração, para que sempre, Deus querido, o que for relacionado ao Senhor e ao Evangelho seja maior em nós do que o que passamos fora de nós. Que a nossa conversão um dia, Pai querido, realmente tenha sido verdadeira e ela só tenha crescido durante essa nossa caminhada, Pai. Nos dá o equilíbrio necessário, Senhor Deus, para que a gente consiga manter o foco no Senhor, porque por mais bênçãos que nós recebamos aqui, Pai querido, ainda não se compara ao que o Senhor tem para nós na glória. Então deixamos diante do Senhor, Deus querido, essa oração e esse momento. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E deixamos diante de Ti, Deus, para que a Tua mão continue nos conduzindo, nos ajudando nessa nossa caminhada, Pai, no nosso dia a dia. E que possamos levar as nossas cruzes, Pai querido, assim como o Senhor um dia levou aquela, em nosso favor. E possamos ser vencedores, assim como o Senhor também foi. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenham aí um restante de semana abençoado.